Bendito seja o teu nome para todo sempre. E nós invocamos a tua presença em cada mente e cada coração. Invocamos o poder do teu Espírito. Invocamos a tua graça sobre cada um de nós. O poder do teu Espírito, trazendo alegria, trazendo esperança, trazendo a Deus o gozo do teu Espírito para cada coração. Eu profetizo em nome de Jesus uma renovação emocional para cada pessoa, um renovo para cada pessoa, da criança ao adulto. Eu declaro, Pai, que esta noite todos estarão em paz, em perfeita paz, pelo poder do teu Espírito. Eu declaro que o teu poder, a tua força, se manifeste na vida daqueles que estão inquietos, aqueles que estão preocupados. E a tua palavra nos ajuda a não estarmos inquietos por coisa alguma. Que isso desça ao coração dos meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, meu Pai, que o bálsamo, o refrigério do teu Espírito seja manifestado em cada mente e coração. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que reina para sempre. Amém. Bem, gente querida, a gente vai dar uma adiantada aqui e vamos chamar o Dr. Luiz Pianovski, como ele gosta de ser chamado, o irmão Luiz Pianovski. Amado Luiz Pianovski. Alô! Olha aí. Olha que coisa bela e maravilhosa. Estamos de volta em Caruaru, pastor. Muito bom. Que coisa boa. Está me ouvindo bem? Eu estou. Não sei se o senhor está ouvindo bem aí também ou não. Tá bem, para mim tá bom. Muito bom. Eu só queria falar... Pois bem, a família está bem? Graças a Deus. Tudo na santa paz. Nós estamos aqui em Itatiba agora. Ficando um tempo aqui. E logo, quem sabe, vai para Caruaru, onde eu passei 7 anos maravilhosos da vida, que eu agradeço muito a Deus por ter conhecido essa terra e ter tantos irmãos e amigos. E quando o pastor falou que ele prefere que chame de irmão, é muito mais precioso, né, pastor, chamar de irmão do que doutor, né? O doutor parece que deixa tão distante. E para nós que conhecemos Jesus, o DR significa do reino, não tem outro significado, né? E o PhD é para a honra de Deus. Então a gente tem que estar à disposição daquele que pode todas as coisas. Amém. Amém. Como é do seu costume, de sempre quando vai ministrar, você pede sempre a oração. Verdade. Põe as suas mãos na minha cabeça e ore, pastor. Amém. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu invoco a tua bênção de conhecimento, de sabedoria, de poder do teu Espírito manifestado sobre a vida do meu irmão, meu Pai. Eu declaro a tua bênção de unção vinda do teu Espírito, em o nome de Jesus. Que ele, ao abrir de sua boca, manifeste o teu querer na vida daqueles que vão ouvir a tua palavra. Em o nome de Jesus, que reina para sempre. Amém e amém. Amém. Fique bem à vontade, é com você a palavra de Deus. Tá bom, pastor. Eu vou começar fazendo uma breve colocação para aqueles que não me conhecem bem. Eu sou farmacêutico, né? Eu sou defensor dos frascos e comprimidos. O pastor João é dos fracos e oprimidos. E não é isso, pastor? É isso. E eu sou farmacêutico bioquímico. Então eu fiz muitos anos, eu fiz exames de sangue de milhares de pessoas, né? Eu trabalhei muito tempo, tive laboratório de análises, então, e conhece bem essa parte de a importância do sangue. E um tempo atrás eu escrevi algumas coisas e já levei essa palavra em alguns lugares, e agora com essa pandemia, nada mais do que nós clamarmos pelo sangue de Jesus. E quando nós falarmos aqui, para aqueles que não são da área, não fizeram essa ligação, vai dar para entender um pouquinho como é que
o sangue nosso tem um poder. Imagina o sangue de Jesus quantas vezes mais tem. Então é sobre isso que eu gostaria de discorrer para os amados, mandando um beijo no coração de cada um aí, que a gente está muito feliz aí do pastor João ter convidado a gente para falar, nem que seja pelo Instagram. Qualquer hora a gente vai ao vivo, né, pastor? Uma alegria. Estamos no aguardo aqui. Olha, eu queria começar lembrando de Levíticos 17:11, que diz assim: pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei para vocês, a vocês para fazerem propiciação por vocês mesmo no altar. É o sangue que faz propiciação na vida. Isso lá já no Antigo Testamento, então nós sabíamos que o sangue tinha um poder de nos ligar a Deus. É lógico que quando Jesus Cristo veio em carne, o seu sangue derramado bastou para acabar com todos a matança de animais, o sangue de animais, porque o sangue dele foi suficiente para tudo isso. Então nós lemos lá em Hebreus 9, o 9 inteiro é maravilhoso sobre isso, mas de 9, 11 a 12, e diz lá no finalzinho: e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue entrou de uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido eterna redenção. Aonde que nós vamos obter redenção? Através do sangue de Jesus Cristo. E aí, meus amados, eu gostaria de falar algumas coisas do sangue para que nós possamos entender essa analogia do sangue de Jesus com o sangue humano. Não tem nem maneira de dizer que são parecidos, mas tem maneira de nós expressarmos certas coisas, certos detalhes simbólicos, para nós entendermos a maravilha que é o sangue e o que o sangue faz. Então, se nós olharmos o sangue de uma maneira mais bruta e tal, ele é formado por partes líquidas e por partes sólidas, não, por células. Partes líquidas nós chamamos de soro ou plasma, depende do que vai ter. E as partes que formadas por células, nós temos os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. E aí, nós vamos começar a falar um pouquinho de cada um desses materiais. Primeiro que pelo sangue, nós podemos conhecer alguns hábitos das pessoas. Se eu analisar o sangue, sei, opa, aquela pessoa tem diabetes, aquela pessoa usou esse produto, usou aquele. Nós conseguimos ver pelo sangue. Então nós vemos que o sangue carrega informações valiosas sobre nós. E quando nós começamos a falar sobre o sangue, nós devemos lembrar de algumas coisas que Deus faz na nossa vida. Primeiro, essa síndrome que está tendo aí, essa pandemia, uma das coisas que está faltando muito, que as pessoas se sentem mal, é que falta oxigênio. Né? Existia até ontem, até uns dias atrás, a informação é que era só pelo pulmão que se saturava e não havia troca de oxigênio. Hoje já se pegaram outras conclusões, eu não sei se está validado ou não, mas que a nossa hemoglobina, que é capaz de levar oxigênio, ela fica incapacitada de transportar o oxigênio. Por isso que a pessoa sofre muito de ar. Mas vejam bem, quando nós falamos que nós temos os glóbulos vermelhos, eu vou começar por eles, os glóbulos vermelhos levam o oxigênio para todas as células do nosso corpo, pastor. Pastor e irmãos amados que estão ouvindo. Sabe quantas células nós temos? Em torno de 100 trilhões de células. Eu tenho 100 trilhões, o pastor João tem 100 trilhões, cada um que está assistindo tem em torno de 100 trilhões. Eu sei que o pastor pode estar dizendo, não, você tem mais. Não, não tem. Minhas células são mais gordinhas, mas não tenho mais. Não. Nós temos 100 trilhões de células. Como é que faz para essas 100 trilhões de células respirar? Todas essas 100 trilhões de células para respirar, ela precisa do sangue. Ela precisa dos glóbulos vermelhos que cheguem lá e levem o oxigênio. Quem que leva isso? O nosso sangue. Por isso que o sangue
tem uma importância tão grande quando uma pessoa tem um infarto, quando uma pessoa tem uma falta de sangue em algum órgão, esse órgão começa a doer, esse órgão começa a sofrer, porque o faltando oxigênio, a tendência é que, se for músculo da perna, ou músculo do coração, a tendência é que esse músculo comece a sofrer e gere dor. E aí eu digo para vocês o seguinte, aqueles que não têm Jesus Cristo, que não têm o sangue de Jesus em volta deles passando, também sentem uma dor na alma violenta, que é muito maior do que a dor de um infarto, uma dor de uma crise por falta de oxigênio do sangue. Mas quando o nosso sangue está chegando em todas as células do nosso organismo, nós estamos respirando. E, pastor, uma coisa me vem aqui, o que me liga eu ao pastor João e a todos os irmãos da igreja Shekinah? Nós não temos ligação de morar perto, não temos ligação de estar juntos, mas tem algo que nos liga sempre. O mesmo sangue que banha vocês aí, que é o sangue de Jesus, banha a mim aqui. Então nós não somos 100 trilhões de células, nós somos, quem sabe, uns 2 bilhões de células no mundo que são cristãos que creem em Jesus. E todos nós somos irrigados, somos alimentados pelo sangue de Jesus Cristo. O que une Aleluia. eu e cada um de vocês é o sangue de Jesus. Eu não sei se eu já falei para vocês uma coisa, alguma vez que eu estive aí, mas é muito importante. Depois eu vou escrever aqui embaixo e vocês podem procurar a imagem. Descobriram que as nossas células, que ligam as nossas células do organismo, elas dão essa forma que nós temos. Nós não somos igual um ovo achatado no chão, porque tem uma estrutura ligando cada uma das células nossas. Essa estrutura chama-se laminina. Laminina. Eu vou digitar aqui embaixo para depois vocês procurarem na internet. Laminina. Essa laminina, pastor, ficou uma coisa muito interessante, porque quando os cientistas começaram a ver o que mantinha essas células juntas, notaram que era essa molécula. E sabe qual é a forma dessa molécula? Sim. É a forma de cruz. Ou seja, o que une cada uma das minhas 100 trilhões de moléculas é a laminina, que tem a forma de cruz. Sabe o que une vocês aí da Shekinah, pastor João e a mim? É a cruz de Cristo. Não é essa laminina, mas é a cruz de Cristo que nos torna um só, em nome de Jesus. Então, quando tem o oxigênio, quando o oxigênio começa a levar as hemácias levam oxigênio para o organismo inteiro, o meu organismo não sofre. Se vocês estão recebendo o sangue de Jesus, vocês estão sendo alimentados pelo sangue de Jesus, a alma de vocês não vai sofrer. A alma de vocês vai respirar bem, porque nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Agora, pense numa outra coisa. Eu falei que nós temos quantas células? 100 trilhões de células, mais ou menos, né? 100 trilhões de células. Já pensou alimentar todas essas células? Imagine quanto que é alimentar toda a população de São Paulo, 20 milhões de pessoas. Os transportes, as vias, isso, levar. Quem que alimenta cada uma das nossas células? O sangue. O nosso sangue, aquela parte líquida do sangue, leva a glicose, que nos dá energia, leva as proteínas que nós precisamos, leva, pastor, tudo aquilo que nós precisamos para que nós tenhamos uma vida perfeita. Deus nos criou perfeito lá atrás, mas por causa do erro de Adão, entrou o pecado. E por causa do pecado, entrou a doença. Senão nosso corpo seria completamente imune. Mas nós temos que lembrar desses detalhes. Então, o alimento chega em todo o organismo. E quando eu falo do alimento, veja, quem foi vacinado por sarampo, quem já teve alguma infecção, o corpo começa a fazer anticorpos contra aquela infecção. Então, quando nós começamos a fazer anticorpos, que nem essa doença, quem pegou a doença,
se alguém pegar, ele vai criar uma resistência, ele vai criar um anticorpos. Se o vírus quiser entrar novamente, ele vai dizer assim, opa, peraí, aqui não, aqui já tem uma defesa. Isso me lembra muito também as coisas erradas que nós fazemos ou fizemos, que daí Deus lembra assim, olha, você já tem anticorpo por isso, não faça isso de novo. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas aqui já dá para a gente começar a ver a maravilha que são as coisas de Deus, né? Outra coisa, pastor, quando nós falamos de glóbulos brancos, nós falamos da defesa do nosso organismo contra infecções. Eu vou perguntar para vocês aí, alguém já viu uma bactéria entrando na sua mão? Alguém já viu um vírus entrando? Eu não vi, não. Não vi por quê? Porque ele é muito pequeno. O pastor João, que mostrou a mão dele ali agora, ele deve ter lavado essa mão hoje várias vezes, mas eu posso garantir, pastor, que a sua mão deve ter agora mais ou menos 2, 3 milhões de bactérias. Por isso que o médico, quando vai fazer uma cirurgia, ele lava tantas vezes, passa iodo, isso e aquilo, e ainda usa depois 1 ou 2 luvas, porque nós não vemos o nosso inimigo ali. E aí, pastor, o que acontece? Nossos glóbulos brancos têm tipos de glóbulos brancos específicos para cada tipo de invasor. Nós temos aí, de um modo geral, nos glóbulos brancos, nós temos metamielócitos, mielócitos, bastonetes, segmentados, que são os neutrófilos, depois nós temos linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos. Se uma bactéria quer entrar, começa os glóbulos brancos, a parte dos neutrófilos, que são segmentados, bastonete, a aumentar para se defender o nosso corpo contra bactérias. Então o nosso corpo começa a ficar combatendo as bactérias que estão no nosso corpo. Se é um vírus que entra, já levanta um outro exército dos leucócitos. São os linfócitos. Eles vão atacar os vírus. Então, por que eu estou dizendo isso com tanta ênfase? Eu digo com ênfase linda do que Deus fez, da maravilha da defesa que Deus fez no nosso organismo, mas também para a gente lembrar de uma coisa. Você não vê o vírus, você não vê a bactéria. Mas Deus fala na sua palavra que o nosso inimigo anda onde? Ao derredor. Nós enxergamos ele? Não enxergamos. E quem combate esse inimigo? É o nosso sangue? O nosso sangue não tem valor nenhum nessa hora. Para combater esse tipo de ataque, é só o sangue de Jesus Cristo. Graças a Deus. Por isso que nós temos que ter ele, porque nós não vemos o ataque do inimigo que anda ao derredor. Nós não enxergamos, nós não vemos. Como nós não vemos as bactérias, como nós não vemos os vírus. Mas o sangue está ali, preparado, para lutar contra a bactéria, contra o vírus. E é o inimigo que anda ao derredor que a palavra fala. Aí é o sangue de Jesus. Agora eu queria que cada um imaginasse a sua mão, desse uma olhada na sua mão e pensasse assim: ora, se o irmão Pianovski falou que minha mão tem 2, 3 milhões de bactérias, por que essa bactéria não entra? Por que essa bactéria não entra? Olha, alguém já cortou o dedo alguma vez? Já. Se você não tratar esse dedo, se você não curar esse dedo vai infeccionar. E se ele infeccionar e você não tratar, você pode perder o dedo. Se você não cuidar, você pode perder a mão. Se você não cuidar, você pode perder o braço. Se não cuidar, você pode perder a vida. Mas o que fez a bactéria entrar? Uma brecha, pastor. A bactéria entrou porque tinha uma brecha no nosso corpo. Porque a nossa pele é feita para nos defender contra essas bactérias. Mas quando nós temos uma brecha, a bactéria entra, começa a habitar ali, e aí
Se nós não cuidarmos dessa brecha, nós podemos perder a vida. E o que tem isso a ver com a questão espiritual? Se você tem uma brecha espiritual, se você tem um erro espiritual, nós temos que tampar. Porque é ali que o inimigo usa para entrar, para destruir. E ele não quer destruir só parte da tua vida. Ele quer que você perca a sua alma, que a sua alma seja perdida. Que a sua alma não vá para Deus para sempre, para Todo-Poderoso, como nós conhecemos. Então, nós temos que lembrar que nós não vemos as bactérias, nós não vemos o vírus, e nós não vemos o inimigo que anda ao redor. Mas como nós não vemos a bactéria, não vemos o vírus, nós temos o nosso sangue para defender. Agora, com relação ao inimigo, é só o sangue de Jesus. É por isso que nós temos que clamar por ele, pedir por ele, porque sabemos que ele faz isso pela gente. Outra coisa, pessoal, que é muito interessante nós lembrarmos, nós falamos que o sangue leva o alimento. Nós falamos que o sangue leva o oxigênio. Quando o sangue leva o oxigênio, ele tira o gás carbônico. Todo mundo fala do gás carbônico, o gás carbônico é ruim e tal. Pois é. Mas nós temos no pulmão a troca de oxigênio pelo gás carbônico. Quem que joga fora esse gás carbônico? Quem retira do pulmão esse gás carbônico? Ou quem deixa lá no pulmão a troca? É o sangue. É o sangue que faz a troca, é o sangue que pega o oxigênio e deixa o gás carbônico para ser expelido pelos pulmões. Então, quando nós reparamos, então o sangue não só alimenta, não faz a troca daquilo que nós precisamos, mas o sangue faz uma coisa mais importante ainda. Ele faz uma limpeza nas nossas células. Se imagine, a nossa célula está recebendo alimento, glicose. A célula está recebendo oxigênio. Já o gás carbônico é o sangue que está tirando através dos glóbulos vermelhos. E aí? O resto das coisas produzidas, o resto do lixo que é feito nas células. A célula está trabalhando, a célula está produzindo coisas. Essas coisas precisam ser jogadas fora, precisam ser lançadas fora. E o que isso tem a ver com o sangue de Jesus, pastor? O sangue de Jesus é o único que pode chegar lá no âmago da tua alma e tirar a mágoa, a ira, a inveja, a falta de perdão. Ele faz uma limpeza, ele tira o lixo desses 100 trilhões de células que nós temos. São 100 trilhões de casas que precisam ser limpas, precisam ser tirada toda a sujeira diariamente. Nós não estamos vendo e o sangue está fazendo isso. A mesma coisa o sangue de Jesus. Quando nós clamamos o sangue de Jesus, ele faz uma limpeza na nossa vida. Transforma o que nós éramos lá no passado, aquilo que nós éramos de ruim, errado, fazíamos errado, eis que Deus faz nova todas as coisas. Tudo. As coisas velhas ficaram para trás, ultrapassada, e já Deus não se lembra mais. E nós precisamos então lembrar o quanto Deus está realmente agindo na nossa vida. Então imagine, você está alimentado pelo teu sangue. Você está, pelo teu sangue humano, você está alimentado. Você está protegido contra as doenças. Você tem o oxigênio e você tem o lixo seu retirado. Eu falei do tamanho da cidade de São Paulo. Imagine quantos caminhões de lixo são necessários por dia para limpar a cidade de São Paulo. Olha, são milhares. 20 milhões de habitantes são milhares de caminhões por dia. Imagina nossas células com aquelas toxinas. Sabe, pastor, não sei se o senhor já viu falar, às vezes a pessoa, ela está brava, ela está com raiva, e isso está juntando no nosso organismo toxinas, coisas ruins, coisas que fazem mal. A falta do perdão é uma coisa que é horrível para o nosso corpo, e é horrível de qualquer maneira. Mas quando nós ficamos bravos, chateados, ficamos
nervosos demais, inclusive no caso dessa pandemia, uma das coisas que acontece aí é causar nas pessoas uma depressão, é causar numa pessoa um medo, e o medo faz com que a imunidade baixe, que as nossas defesas caiam. Então, pastor, não adianta aí clamar pelo nosso sangue só, é pelo sangue de Jesus, que nos acalme, que nos dê a paz, que nos transforme, que nos modifique, e lembre que Ele é o Senhor ontem, hoje e sempre. Ele nunca vai mais deixar de ser. E aí nós temos que lembrar então que aquelas doenças que nós tivemos, nós criamos imunidade, nós criamos anticorpos. Aquelas coisas erradas que nós fizemos, nós também criamos anticorpos. Tanto é, cada um que está ouvindo, que está assistindo, sabe que o Espírito Santo avisa, opa, você está atravessando a linha que não é para ser atravessada. É como se o anticorpo teu dissesse, Luiz, pastor João, todos que estão assistindo aí, não ultrapasse essa linha. Não ultrapasse essa linha, porque essa linha você já passou lá atrás e foi ruim para você. E aí nós nos lembramos dessas coisas. E aí eu lembro de uma outra coisa maravilhosa, pastor. Quando nós, além do sangue das células, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, nós temos também as plaquetas. Sabe para que servem as plaquetas? Elas servem para que a gente não perca o nosso sangue. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Imagine que o senhor esteja consertando na sua casa, vai pôr um quadro para a pastora Kilza, na hora de bater o parafuso na parede, o prego na parede, fura um cano de água que tem lá. Se você não fizer nada, vai ficar vazando água ali. Né? Até acabar da caixa ou até alguém tampar. Mas você já notou quando vocês fazem um corte, de repente começa a parar de sangrar? Por quê? Porque o nosso sangue coagula. Tem as plaquetas que vão formando o material para impedir que o sangue se perca. E aí eu me lembro de uma coisa maravilhosa, acho que é Efésios 1, lá, acho que 10, 11, por aí, que fala que nós, o que de antemão conhecemos Jesus Cristo, e vós, que depois de ouvir a palavra de Deus, vocês entregaram a sua vida, foram salvos. E aí ele deixa alguém como nosso fiador, para que a gente não se perca. É o Espírito Santo. E as plaquetas é aquilo que impede que o sangue nosso se perca. E o Espírito Santo é a nossa plaqueta espiritual, muito mais do que isso, mas para impedir que a gente perca o sangue de Jesus que corre entre nós. Então, amados irmãos, vocês aí, eu aqui, aonde nós estamos, nós temos que lembrar que temos aí o sangue de Jesus nos guardando, nos protegendo em toda a nossa vida, né, pastor? Verdade. E eu me sinto feliz aí de falar com Caruaru, porque foi um lugar que Deus me levou. Quem lembra da história minha aí, sabe que eu fui levado literalmente para Deus aí em Caruaru. Sobe para Hebrom. Eu fiquei 7 anos e meio na Hebrom. E se lerem em 2 Samuel 2 em diante, onde fala para subir para Hebrom, vai ver que Davi reinou sobre a Hebrom por 7 anos e meio. Foi o tempo que eu fiquei. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus comanda a minha vida, comanda a tua vida, comanda cada uma das vidas que estão assistindo aí. Cada um de vocês tem alguém que está protegendo, alguém que está guardando. Então, lance fora todo o medo, lance fora toda a tristeza, lance fora a preocupação com qualquer coisa. Se cuidar, nós temos que nos cuidar. É lógico. Você imagina que você vai comer uma fruta podre. Você vai dizer, não, eu vou comer fruta podre, não vai me fazer mal. Está cheio de bactérias ali, você vai se infeccionar. Então, se nós temos que nos cuidar, vamos nos cuidar. Você tem que se proteger? Vamos. Eu, particularmente, acho que poderia ser um pouco menor a situação para não prejudicar totalmente a economia. Mas eu não quero falar de questões aí políticas ou qualquer outra.
Eu quero falar daquele que é o nosso Senhor da nossa vida, Jesus Aleluia. Cristo, Senhor e Salvador. Então, o sangue de Jesus chega a um ponto que, lá no final, em Efésios 1,7 também diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. É esse sangue que faz tudo isso por nós. É esse sangue que nos protege. É esse sangue que limpa o nosso organismo. É esse sangue que mostra, produz anticorpos. E é esse sangue que nos nutre. Eu lembro que, lembrando uma coisa aqui que o pastor nem vai lembrar, eu estava em Caruaru já há uns 4 anos, não sei, e o pastor João, muito carinhoso, me convidou para jogar um futebol. E eu animado, fazia, acho que já uns 4, 5 anos ou mais que eu não jogava, e eu comprei um tênis, ou sei lá o que, fui pro campo. A primeira bola que jogaram para mim, a primeira delas, eu não peguei. Na minha cabeça, eu ia matar a bola no peito, driblar uns dois e fazer o gol. Mas nem a bola eu consegui pegar. E o pior não é isso, que o pastor ainda falou: mas é nós que não está jogando nada, meu irmão. E depois disso, eu fiquei com dor nas pernas. Eu fiquei com dor no corpo inteiro. Aqueles que são atletas, de vez em quando, sabem o que é isso. Quando você, de repente, começa, não faz exercício, começa a fazer exercício, os seus músculos começam a doer. Sabe por que dói, pastor? Porque faltou oxigênio. O oxigênio faltou ali. Ele precisava de mais. Aí aquele músculo começa a produzir um oxigênio para tentar compensar a falta. Ele quebra uma molécula de lactose e transforma em ácido lático. Esse ácido lático entra no meio das nossas fibras musculares e dói. Então, você amado, amada que está aí sentindo uma dor na alma, sentindo uma dor de um vazio, não tem, o nosso sangue não cura isso. Mas o sangue de Jesus passa. Ele limpa completamente o corpo de vocês e tira toda a dor, toda a tristeza e refaz tudo aquilo que nós perdemos um dia. Deus abençoe vocês. Espero que, pastor, se quiser que continue mais, mas eu estou aqui no seu tempo. O pastor só me deu 30 minutos. Ele falou: olha, só temos até meia-noite hoje aí, né, pastor? Eu acredito que se você continuar por mais alguns minutos, vai ser de grande valor para a gente. Ah, é? Se porventura estourar o tempo, a gente dá uma pausazinha e volta, não tem problema. Mas é muito bom. Esse assunto está muito gostoso e é de grande valor para edificar o corpo de Cristo. Amém, amém. Então, indo na mesma linha, é uma coisa que eu já preguei na sua igreja, pastor, lá atrás, mas que é importante aqui nós relembrarmos, e tem a ver também com sangue, em Mateus 5, acho que 5,13, né, que fala sobre nós sermos sal. Se o sal perdeu o sabor, nada mais vale, pode ser jogado fora, tá? Não é isso? O sal. Então Deus manda que nós somos 5,13. 5,13. E que nós não podemos perder esse sal, nós não podemos perder o sabor. Então você que está longe, vamos pensar uma coisa: o que o sal faz? O sal dá sabor. Você tem dado sabor às pessoas que não conhecem Jesus? Vocês têm falado de Jesus para as pessoas serem temperadas, aquelas pessoas que estão tristes, amarguradas? Nós temos que ter sal. Nós temos que dar sabor para as pessoas. Sabe outra coisa que sal faz? O sal reveste a carne. Aí no Nordeste tem a carne de sol, o charque. Por que eles não apodrecem? Porque eles estão revestidos pelo sal. O sal se impede que deteriora. O que impede que você deteriore? O que impede que você perca a tua alma para sempre? Quando alguém é sal na tua vida e fala de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Sabe outra coisa maravilhosa? Quando eu como sal, eu lembro que quando eu estava aí, às vezes no Nordeste, e eu amo a carne de sol, eu amo charque. O charque com macaxeira é uma coisa que me deixa louco. E eu
depois dá uma sede, né, pastor? O sal não dá Verdade. sede? Mas se você for sal, você vai gerar sede da água viva que é Jesus Cristo. Essa Aleluia, água que aleluia. quando você tomar nunca mais vai te faltar. E quem que gera essa sede? Você que está falando sobre o valor de Jesus Cristo para as pessoas. Você tem que ser sal. Você tem que salgar as pessoas. Tá? Amém. O sal, meus irmãos, tem outra coisa. O sal levanta os caídos. Quem aí é da área de saúde, ou mesmo que não seja, sabe que o soro fisiológico que se toma nos hospitais nada mais é do que sal e água. Sal e água. Então, levanta os caídos. Você está levantando os caídos? Você está dando uma palavra para aquele que precisa para levantar? Sabe por que estou dizendo isso? Porque às vezes nós achamos que nós somos super-heróis e que nós não pecamos, o que é mentira, porque a palavra de Deus diz em 1 João que se alguém disser que não peca, está mentindo. Agora, se pecar, tem um advogado. Quem é o advogado? Jesus Cristo. E aqui, só fazendo um parêntese, ele é o único que tem OAC, Ordem do Advogado do Céu. As outras advogadas que podem estar assistindo algum aqui, tem OAB, Ordem do Advogado do Brasil. Não serve lá para cima. Quando chegar lá em cima, quem assinou a procuração para Jesus Cristo, quando chegar lá em cima, e aí é ele que vai julgar e diz, esse rapaz eu conheço, essa moça eu conheço. Ele passou a procuração para mim, eu conheço o caso dele. Entra, amado meu, e tem aí curta aquilo que Deus tem para você na eternidade. Então, quando eu sou sal e eu vejo alguém caído, eu vejo alguém que está drogado, eu vejo alguém que está bêbado, eu vejo alguém que está se prostituindo, eu não tenho que jogar no buraco essa pessoa. Ao contrário, eu tenho que ser sal para dar a mão para essa pessoa e dizer, levanta, levanta porque eu também fui caído e eu levantei. Eu também fui morto, ressuscitei. Então nós temos que ser sal, sal. Uma outra coisa que o sal faz, na Europa, nos Estados Unidos, onde o inverno é bem maior, as pistas de aviões, ou até as asas dos aviões, são jogadas mistura de sal. Por quê? Para evitar o gelo da neve, que o gelo é muito forte. O sal derrete o frio. Então, quando nós somos sal, nós tiramos o frio da pessoa. Essa pessoa conhece Jesus Cristo, essa pessoa tem a ação do Espírito Santo na sua vida. E aí o sal faz maravilhas. Mas, pastor, agora para fechar, aqueles que são químicos, mas nem precisa ser químico, ou lembrar do tempo do ginásio, do científico, do segundo grau, né? Científico não existe mais, eu considero científico que chamava, o segundo grau. Sabe como é que eu posso produzir dentro de um laboratório sal, pastor? Eu Sim. pego duas substâncias. Eu pego NaOH, que é hidróxido de sódio, ou soda cáustica. O senhor conhece soda cáustica, né? Sim. Se eu pingar soda cáustica na minha mão, o que faz? Queima, Vai rasgar. destrói, machuca, depende da quantidade, pode matar. Aí eu pego NaOH e misturo com uma outra coisa chamada HCl, ácido clorídrico, que também, se eu pingar na mão, se eu pingar no corpo, machuca, destrói, mata. Esse HCl mata também. Mas quando eu misturo os dois, que eu pego em proporções químicas iguais, NaOH mais HCl, esse mais passa a ser a cruz de Cristo. E esse Na reage com o Cl e dá o NaCl, cloreto de sódio, e sobra mais uma molécula de água, mais H2O. Ou seja, não interessa você que está assistindo, se você foi soda cáustica, ou se você foi ácido clorídrico, se você machucou, fez mal, destruiu alguém, fez coisas ruins, mas aquela cruz de Jesus transformou você em sal.
E o sal vai gerar Aleluia. sede, o sal vai gerar, vai levantar os caídos, o sal vai fazer coisas maravilhosas. E aí, pastor, para a sua igreja, eu gostaria de dizer aqui uma coisa. Quando nós somos sal, nós temos que lembrar que nós não devemos ser sal só no saleiro. O saleiro é a igreja, Shekinah, o saleiro são as igrejas que conhecem a Cristo. Nós temos que sair salgando Caruaru, nós temos que ir salgando o Nordeste, nós temos que sair salgando o Brasil, nós temos que sair salgando o mundo para que conheçam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E aí o sangue dele vai fazer todas aquelas maravilhas que eu falei no começo, na vida de cada um de vocês, meus irmãos. Pastor, eu posso continuar mais horas aí, mas eu acho que o pastor me chamar outra vez, eu fico quietinho. Olha, é muito gostoso ouvir essas delícias do reino de Deus. Muito bom ter homens como você que tem o coração ligado ao reino de Deus e trazer esse alimento tão gostoso. Aproveitando a oportunidade, a gente sabe que o Cordeiro que foi Jesus, ou que é Jesus, e que foi morto, e todo cordeiro no passado que era sacrificado, derramava-se o sangue, e o sangue servia para a purificação. E a gente observa que o sangue de Jesus foi derramado sobre a terra para matar, literalmente, matar o pecado, para destruir o pecado na vida do ser humano, para tirar o pecado. Então, esse sangue que você falou a respeito de Jesus, o sangue de Jesus, ele tem poder para limpar o homem do vírus do pecado. É verdade, é isso mesmo. É isso mesmo, é o vírus do pecado, a bactéria do pecado, qual for a origem, o sangue de Jesus é suficiente para acabar com tudo isso. E é impressionante, né, pastor? A gente, hoje eu estava escrevendo um novo artigo que vai sair, acho que amanhã ou depois, no meu blog. Quem não sabe, conhece meu blog, é fácil, é pianovski.blogspot. Não estou fazendo, não ganho nada com isso, só que escrevo sobre Deus e ciência. Então, eu hoje estava escrevendo sobre absoluto. Absoluto, que Deus é absoluto. Ele é completo. Ele não precisa por si só, ele é tudo. Por isso que Deus fala lá atrás, Moisés pergunta, mas quem que eu digo que mandou falar isso? Aí Deus fala, eu sou. Eu sou, basta. Diga para eles que eu sou. Quem é teu Deus? Meu Deus é eu sou. É o absoluto. Aleluia. É o que faz todas as coisas, é o que fez todas as coisas. É o que trouxe vida a todos nós. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos tira as coisas ruins. É Ele que faz a gente cada vez mais ligado a Jesus Cristo. Então, pastor, a gente pode estar longe, a gente pode estar separado, mas eu vi várias pessoas aí, o Júnior, a Giane, não sei se a Giane é a Assembleia que eu chamava? É isso. Assembleia, Inclusive está morando em Portugal, né? Então, eu vi o senhor falar, mas eu pensei, será que é ela que está morando em Portugal? Que coisa boa. Há pouco mais de 2 anos. Eu fiz meu doutorado em Portugal, é uma benção esse lugar aí. A gente tem amigos em Portugal, tem quem está lá hoje é a Magda Wassenberg, lembra dela? Está esses dias lá passando. Lembro, sim. Lá a Magda Wassenberg, né? É muito bom, muito gostoso e eu fico muito feliz de poder, nesse tempo aí, falar alguma coisinha. E a Gênia Assembleia, porque eu lembro que quando eu cheguei aí, então, o pessoal dando risada aí, quando eu cheguei em Caruaru, acho que a Gênia tinha uma loja, alguma coisa assim, que ela vendia ali perto do Campo Central, né, alguma coisa assim, não lembro mais quando era. E ela falou, eu sou da Assembleia, eu nunca mais esqueci, sempre que falava com ela, ô Assembleia, como é que vai? Então, mas que bênção está aí, pastor, e quem sabe, vi muita gente falando aí que alguns trabalharam comigo, e nós trabalhamos juntos
no Hebron, né? Foi um tempo gostoso, tempo que a gente pôde realmente fazer muitas coisas. Foi um tempo que eu aprendi muito com o pessoal daí, aprendi muito com as durezas da vida, às vezes que as pessoas do Nordeste têm em função da falta de água e tudo mais, mas também comecei a conhecer um povo alegre, bonito, hospitaleiro, que tirava a camisa e entregava para você se você precisasse. É esse povo que eu aprendi a amar, a gostar, e gosto muito do pessoal do Nordeste. Eu sou de um pessoal de um lugar um pouquinho mais frio, que é o Paraná, né? Inclusive hoje tinha uma brincadeira que falaram o seguinte, que o ideal é ficar 2,5 metros longe de cada uma pessoa por causa do vírus. Aí disse que o Paraná falou, mas por que tão perto assim? Porque realmente o pessoal do Paraná, eu sou de lá, não estou falando mal, é uma característica, é o pessoal mais frio, por causa das heranças europeias, né? Mas a gente ama, e eu amo demais o meu estado, que foi lá que eu nasci, mas eu posso garantir para vocês que eu tenho muitos amigos aí no Nordeste, como o pastor João, enquanto esses que estão digitando aí. Pastor Aquilza, um beijão aí para vocês, para os seus filhos, para todo mundo, pastor. Espero que tenha sido bom o que a gente falou um pouquinho para vocês. Ok, eu espero que tenhamos outra oportunidade para estarmos juntos pelo Instagram e, claro, a gente vai estar junto pessoalmente, ok? Ok, pastor, muito bom. Deus abençoe vocês aí, que tenham que a gente possa pôr nos umbrais da porta o sangue de Jesus e esse vírus não vai chegar na casa de ninguém. Amém. E você deixou o seu blog, você falou o seu blog aí, não foi no momento? Eu posso pôr aqui para o pessoal ver. Pode colocar. Ok. Eu vou pôr aqui. É sobre Deus e ciência. Tem mais de 90 artigos. Tá aí. Pianovski Blogspot. Ok, meu irmão amado e precioso. Amém, pastor. Beijão, Deus abençoe. Muito obrigado. Alegria e muita paz e unção do Espírito de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Amém, eu recebo. Deus a gente volta a conversar, tá bom? Um beijo, um abraço, que a bênção do Senhor repouse sobre ti. Amém, eu recebo. Um abraço a todo mundo, um beijão no coração. Um beijo na Isa e em todos. Amém. Até já. Gente, foi bom demais, bom demais. A gente pode ficar por aí, não tem problema. Foi bom demais rever o amado, precioso, e fomos muito edificados. Nós nos encerrando por aqui, está fechando o nosso horário, e eu quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. Semana de vitória você vai ter. Você vai ter uma semana de alegria, de esperança, de força para continuar vivendo em todo o tempo, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Eu declaro a paz e a alegria para o seu coração. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre todos, desde agora e para sempre. Amém e amém. E muito obrigado por todos que participaram deste momento ao vivo pelo Instagram. Uma noite de muita paz.